agora, também para o uso da palavra, Paulo Rabelo de Castro, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui presente e participar desse primeiro encontro. Por ser primeiro, já invoca o próximo, e isso é uma esperança para todos nós aqui no Mato Grosso e particularmente em Cuiabá, sermos anfitriões do pensamento nacional, que está muito bem condensado nessa atividade da qual participei e não deixo de estar participando, mas dessa feita na cota do LIDE Mato Grosso, porque dirigiu o LIDE Economia desde 2011 até ingressar momentaneamente no setor público, atendendo ao convite desse grande brasileiro, desse presidente extraordinário que nós tivemos, infelizmente por um tempo tão curto, limitado e atropelado, que é o presidente Michel Temer, que nos brindou ontem com a sua presença e com a sua fala. Portanto, o que eu tenho a acrescentar no campo da sustentabilidade e desenvolvimento, após esses depoimentos, eu diria, dos colegas que me precederam, depoimentos práticos, tanto no caso da mineração, quanto no caso da etapa de industrialização a que se referiu o Silvio, e finalmente um exemplo prático de economia circular, dado pelo Alexandre Furlan, a mim, com o chapéu de alguém que lida com números, citar os números que existem, estão disponíveis pelo órgão, nem sempre tão bem reconhecido como mereceria, e nem sempre tão bem administrado como mereceria, que é o IBGE, né? E que nos brinda com um levantamento que nós deveríamos atualizar, porque está desatualizado. Pena que eu não esteja mais na presidência, senão eu já ia passar a carraspana nos técnicos. Está atualizado, segundo dados aqui da internet, até 2020, o que é uma vergonha, né? Devia estar atualizado até 2025, às vésperas da COP30, que é o monitoramento da cobertura e uso da terra. Um levantamento importantíssimo para o Brasil inteiro, fundamental, crítico para o nosso estado do Mato Grosso. E ele nos conta uma história que vem, pelo menos, da etapa inicial desse monitoramento, que está ancorada lá no ano 2000, e que revela que, de fato, no ano 2000, nós estávamos ainda, e é uma história que ontem, Divaldo Lopes, numa fala inteligente e ao mesmo tempo emocionada, nos brindou com esse retrospecto histórico da grande China que nós temos aqui no território brasileiro, e essa China se chama Mato Grosso, né? Que a nossa saga de crescimento começa lá nos anos 80, para o qual também não temos dados tão bem consolidados, nem pelo próprio IBGE, o que é outra vergonha. Porque já estou pontuando, vocês prestem atenção, de que o Brasil é um país que fala, mas fala sem números. E, portanto, não consegue se defender, porque sem números não há evidências. E sem evidências há apenas opiniões, e opiniões vagas, e é por isso que temos perdido nos fóruns internacionais a nossa capacidade de defesa. Voltando ao que precisa ser pontuado, no caso desse monitoramento importantíssimo para esse debate, a gente percebe que há uma fase nebulosa de 80 até 2000, da qual nós participamos. Eu aqui estava como participante atuante, empresário, não como economista, nesse nosso Mato Grosso. Não sou um visitante, como foi alegado aqui, do Mato Grosso, que venho de vez em quando. Eu estou aqui e os meus parentes, inclusive, enterrados aqui. Portanto, tenho muito orgulho de ser hoje cota Mato Grosso nesse evento. E acho
que nesse 2000 para o qual nós temos dados, realmente, quando a gente percebe isso, volta ao nível nacional, Brasil, que são os dados disponíveis numa breve olhada. Nós tínhamos realmente um aproveitamento, a expansão da área agrícola, Furlan, se dava em mais de 50% por efeito antrópico sobre a cobertura vegetal natural. Portanto, em bom português, era mesmo concorrentão e abrindo essa grande fronteira pelos motivos que o Vivaldo esclareceu. O regime militar incentivava, inclusive, esse processo. Isso estamos aqui hoje, dentro e enquadrando, dentro da perspectiva histórica, não podemos ver com os olhos de hoje, foi o que foi feito. Mas já a partir do ano 2000, começa uma inversão do uso da pastagem, das pastagens ou degradadas, ou pastagens, inclusive, naturais, de uma participação no uso agrícola, que estava lá pelos anos 2000 em cerca de 20 e poucos %, e já em 2010, 2012, é importante que vocês percebam isso, porque há uma inversão, e, portanto, as pastagens passam a representar mais de 50% já da responsabilidade por essa expansão agrícola, enquanto o uso da perda de estoque de cobertura vegetal natural já cai para 26%, 24% e continua diminuindo. Aí vem o meu protesto, porque temos dados até 2020, onde nós já passamos de 60% de uso de pastagens, o que é o foco que deve ser dado cada vez mais e intensamente, e caindo para abaixo de 20%, e nós neste momento, embora não haja, mais uma vez, a falta de números, dados disponíveis à beira de uma COP30, nós sabemos, por projeção, que nós temos, muito provavelmente, muito perto de apenas 15% de utilização de áreas novas, principalmente na franja amazônica, e uma utilização superior a 60%, indo para 70% de reaproveitamento, parecido com a tua área de industrial, de economia circular, Furlan, em que nós estamos recirculando a utilização do território agropecuário para a expansão dessa demanda internacional que precisa ser atendida e que representará a grande ferramenta geopolítica do Brasil nas próximas décadas, para a qual nós precisamos das logísticas necessárias. Ontem se falou dessa vergonha que é o impasse em cima da ferrovia, da Ferrogrão em particular. Isto é uma vergonha e revela o profundo desconhecimento dos chamados supostos líderes brasileiros, que de líderes não tem nada, porque não conhecem o território brasileiro e não têm, como disse muito bem Gustavo, e como reprisou também o Silvio, visão futura, não projetam o futuro esse que será, como mencionava Maurício Munhoz, também numa rápida penada, e nos revela uma situação gravíssima, que é do final do processo de globalização e o início de um processo de blocalização, ou seja, de formação de blocos de países, no qual o Brasil se encontra hoje perfeitamente perdido, participando de um bloco que não é bloco nenhum, é apenas um grupo de bater a carteira um do outro, chamado BRICS. O Brasil tem que se cuidar, gente. E dentro desse se cuidar, o Mato Grosso representa uma peça estratégica dentro do xadrez que o Brasil tem que jogar. Não é só porque ali, perto da nossa Câmara de Vereadores, aliás, na frente dela, temos o Centro Geodésico. É preciso que esses líderes venham aqui e vão prestar homenagem a Rondon, lá naquele centro geodésico, para saber
que o Mato Grosso não é o longe. Mato Grosso é o equilíbrio, ele está no meio. Ele representa exatamente o ponto nevrálgico central, aquilo que o chinês apertaria lá numa quiroprática para você se livrar da dor. E esse centro geodésico tem que ter espalhamento nevrálgico, que são exatamente as formas de escoamento do nosso processo de criação de riqueza aqui. Voltando à sustentabilidade, essa fase de expansão agressiva que se dá até 2010, teve uma ajuda involuntária, que foi a moratória da soja. Essa moratória da soja, essa vergonhosa interferência de países estrangeiros e de tradings em cima do nosso fazer, como se a gente fosse hipossuficiente na constatação de que devemos integrar a natureza ao nosso setor produtivo, não precisamos desse recado. Esta moratória é a lei Magnitsky sobre o agro brasileiro. Nós fomos considerados terroristas a partir da moratória da soja. Mas, como tudo na vida, e o Maurício falava sobre isso, assim como Trump nos ajuda a chacoalhar a nossa inércia, a nossa falta de organização, para a gente se preparar para o futuro melhor, a moratória também acelerou o processo de uma expansão já contida, não mais agressiva. E fizemos esse dever de casa, eu já dei os números. O que está faltando, portanto? É uma terceira fase sobre a qual eu, ao findar este painel, desde ontem, não este painel, mas todo o evento, eu deixo como uma sugestão modesta de complementação, que é passar para a fase de expansão, sim, agrícola e mineral e industrial, urbana, porque a expansão urbana do nosso território mato-grossense também faz parte de uma ocupação antrópica que temos que calcular, e seria um outro debate. Todas essas formas de ocupação, elas estão sob vigilância internacional. Nós precisamos ter a dianteira desses dados para revelar ao mundo que agora, a partir de agora, o Mato Grosso tem uma expansão não mais agressiva, não mais só contida por legislação proibitiva, a multa, a infração evidenciada, e sim uma expansão harmoniosa. E como a gente realiza a expansão harmoniosa? Casando sustentabilidade com desenvolvimento. Como você casa sustentabilidade com desenvolvimento, de forma que a gente não utilize o capítulo da sustentabilidade como sendo um custo, um ônus para o crescimento, meu caro Silvio? Fazendo o que o economista ensina na boa escola. Nós temos que colocar preço naquilo que não tem preço. E nesse sentido, a Amazônia, o caboclo da Amazônia, do qual ouvimos falar aqui, até com muito carinho e um certo grau de romance, tudo isso tem que ter preço na mesa de negociação internacional. Aí eu pergunto, o nosso enviado especial, aliás, enviarei essa sugestão imediatamente ao querido, extraordinário Roberto Rodrigues, que inclusive é um participante e diretor aqui no LIDE. Roberto Rodrigues tem que fazer uma proposta objetiva de precificar a sustentabilidade. O Mato Grosso hoje, ao proteger o meio ambiente, ele tem que receber reais, dólares, e na medida em que esse fluxo ocorre, e não é um fluxo, ele tem que ser combinado, não só milhões, como bilhões de dólares vão começar a verter e entrar o quê? No cálculo do PIB. Neste momento já não há diferença entre sustentabilidade e produção de riqueza convencional, porque teremos colocado os serviços de preservação ambiental
como mais um item de serviços no campo, no grande e crescente campo dos serviços que entram no PIB. Alguém já fez essa conta? Algum ente nacional, ou regional, ou aqui estadual, eu incluído, na carapuça, fizemos essa conta? As assessorias dentro do Congresso Nacional já fizeram essa conta? Pergunto mesmo, porque de repente aparece alguém, levanta e diz, não, eu fiz, dá tanto. Que eu saiba, e é bem fácil perguntar, e a inteligência artificial não tem essa resposta. Vou só fazer um exercício para vocês da dimensão e do potencial que isso representa. Vamos supor que a gente capture 10% dos 900 mil quilômetros quadrados do nosso Mato Grosso. Vamos arredondar para 1 milhão de quilômetros, com alguma franja do Pará ou do estado do Amazonas, e vamos falar em 10 milhões de hectares ou 100 mil quilômetros quadrados. Se nós atribuirmos para cada metro quadrado o valor simbólico de R$1, 10 mil metros quadrados, 1 hectare, 10 mil reais, sobre esses 10 milhões de hectares nós já estamos falando de quê? De 100 bilhões de reais. Se nós colocarmos terras devolutas, parques nacionais, que hoje representam, anotem bem o termo, capital morto, o Brasil não utiliza isso senão para ter problema. Se nós colocarmos uma parte desse Pantanal do qual se falou, e se falou de uma fundação, não uma fundação, um fundo, FCN, um fundo de cobertura natural, a ser preservado. E quem é que tem que ser cotista, na realidade comprador desses serviços de prestação ambiental? Os países que estarão presentes na COP30, o mundo. Eu cheguei à conta de quem alguém fez aí, junto comigo, de 100 bilhões de reais, desses 10 milhões de hectares, e isso representaria, esses 100 bilhões de reais, apenas um capital inicial. Agora falo para os mais jovens, que estão mais aderidos à tokenização, aos stablecoins, que estão sendo cada vez mais objeto de regulamentação, inclusive nos Estados Unidos, e o mais famoso, que é o Bitcoin. Vocês pensam que o capital inicial desse FCN ficará em 100 bilhões de reais? Não ficará em 100 bilhões de reais. Rapidamente, pela demanda dos serviços ambientais, de qual falava muito apropriadamente o deputado Arnaldo Jardim, que requer o quê? E toda a palestra dele, ela conversa com o que eu estou dizendo, porque os europeus, ao não estabelecerem como é que eles cobram, como é que eles pagam por suas invasões ambientais, como eles não têm legislação de crédito de carbono, eles também não precisam comprar nada. É disso que nós temos que conversar na COP30. Conversar praticamente. Nós não temos que nos defender de nada. Nós temos que atacar com ideias propositivas, mostrando que a gente fala em inglês, em francês, em espanhol, em alemão, no que for, em russo e em chinês, a proposta que tem que ser objetivada. Vamos começar com um FCN de 100 bilhões? Não é, Arnaldo? Eles pagam 10 bi de reais por ano. Isso já é renda. E se esses 100 bi fossem colocados pelo Mauro Mendes já por essa área, eu mesmo tenho 1.400 hectares aqui. Eu, pessoalmente, através da empresa que está aqui desde 1973, né? 1.400 hectares de capital morto que fazem parte do Parque Nacional da Chapada. Responsável, Paulo Rabelo. Se alguma bituca, como disse o João Dória, for jogada lá, como foi em 2010, Paulo Rabelo ganha uma multa de 7 milhões de reais. Capital morto que pode gerar perda patrimonial grave,
Por quê? Porque não há uma organização da preservação. Nós somos completos idiotas. Tudo que é preservado merece ser controlado e estabelecido mediante fundo. Concluo com alguma coisa que nos trouxe recentemente Alexandre, que é a discussão ontem, inclusive comandada pelo LID, da tal pejotização. Isso tem a ver, na realidade, com o processo da falência do atual INSS. O nosso Arnaldo, puxando aplausos para a Polícia Federal, falava do oportuníssimo mecanismo de investigação que agora começa a debelar aí, na realidade, uma rede extraordinária de corrupção e de violência, da qual o Brasil é um sofredor crônico. Muito maior será a revelação nessa futura CPMI, senhoras e senhores, das fraudes representadas pelos ocupantes do poder, que roubam a população brasileira, e que começa reveladamente com 6 bilhões, mas é muito mais, tendo em vista os empréstimos consignados falsos, fraudulentos, que vão colocar esses 6 bilhões apenas como uma fração do total daquilo que está sendo roubado. De forma que o INSS, senhores, morreu. E nós precisamos um plano completo para um futuro governo, real governo do Brasil em 2027, começar uma nova previdência social, Alexandre Furlan, baseada na capitalização. Como é que faz a capitalização? Seria outra palestra, meu tempo já está mais do que esgotado. Mas eu estou falando em homenagem ao Henrique Meirelles, que eu não pude vir, espero que ele melhore, e eu estou utilizando o recurso Henrique Meirelles. E para concluir, grande milagre brasileiro. Vocês dizem, bom, é mais uma bordoada que o povo brasileiro leva na cara, esbofeteado pela falência daquilo que representa o futuro financeiro e previdenciário de todos os brasileiros, a falência do INSS. Mais uma vez o tropeço ajuda-nos a caminhar. Ali do Estado tem que ser reformulado. Se tem que ser reformulado, tem que ser reformulado sem mentira. E uma previdência do futuro, sem mentira, tem que ser uma previdência capitalizada pelos recursos do país. Que recursos? Aí você começa, se esse fundo de 100 bi, FCN, Alexandre, acompanhe-me, 100 bi para começar, for para o fundo do regime geral do INSS, que a maior parte de vocês não sabe que existe, mas já está montado, nós já temos o início de um processo de capitalização dessa previdência do futuro. Margem equatorial, coloca no fundo de todos os brasileiros. Fundo de mineração e exploração mineral, Arnaldo, no fundo de todos os brasileiros. Eu só de citar 3 ou 4 coisas, já estou em 400 bilhões, indo para 1 trilhão de funding desse futuro INSS capitalizado, onde os brasileiros receberão mensalmente a sua cota parte valorizada aqui no celular, e aí sim, você não vai precisar discutir mais pejotização, porque as pessoas vão começar a acreditar que elas são donas de alguma coisa e não apenas de uma fraude. Eu concluo, senhores, o Brasil não tem problemas, o único problema do Brasil é parar de conversar fiado, inclusive o economista que vos fala, e começar a fazer contas, começar a objetivar, onde a gente vai fazer mais uma fundação para botar mais alguns caras empregados a falar bonito. Faça um fundo, precifique a riqueza do Brasil, coloque gente séria para administrar essa riqueza estabelecida monetariamente, e vamos conversar com os gringos, porque o Brasil será, como eu disse, o centro geodésico desse novo equilíbrio geopolítico, e dentro desse equilíbrio do qual o Brasil será um grande protagonista, está Mato Grosso, por ser o centro do centro. Muito obrigado a vocês.